lidar com as preocupações, né? A gente falou sobre isso durante a semana, mas eu vejo que basicamente é um dos temas aí bastante procurados, porque as pessoas elas têm dificuldades em relação aos pensamentos, em relação às atitudes. E agora com Mercúrio, né? Basicamente ele está desafiando você em muitos aspectos a entender o que para mim é prioridade e o que não é mais prioridade, né? Porque Mercúrio tem muito a ver com conhecimento. Então, se você durante todos os anos da sua vida adquiriu conhecimentos que não são mais úteis, ou seja, eles não afetam você positivamente para mudar, né? Então, a velha máxima e a nova máxima sempre do universo é a única coisa que existe no universo é a mudança. Se nesse exato momento tudo aquilo que você estuda ou estudou é baseado em coisas que não são mais úteis, é obviamente que você vai sentir isso, né? E aí, para algumas pessoas isso tem tonalidades, tem níveis. Vamos pensar de 0 a 10. Se você já é uma pessoa predisposta a entender a mudança, então você é muito aberta a isso, você sabe que as coisas elas que mudam, o desconhecido, ele é muito positivo, ele afeta você diretamente a encontrar novas respostas, novas pessoas, novas experiências. A gente pode dizer que você está bem próxima do nível 10. Ou seja, você já com seus anos de experiência, nível de consciência, autoconhecimento, você sabe que, pô, se uma coisa estava dando certo, né, que o pessoal às vezes fala, time que está ganhando não se mexe. Não existe isso no universo. Isso é algo, na verdade, muito material, né? A gente bate de encontro, ou seja, a gente vai em oposição à lei natural, né? A lei natural, na verdade, tem a ver com a mudança, e a gente quer controlar a lei natural. Então, muitas vezes, o que acontece com as pessoas no extremo oposto, ou seja, eu não tenho nenhuma... eu não gosto de mudança, por mais que às vezes as pessoas são hipócritas, né? Vão na internet lá, não, eu sou uma pessoa que pensa fora da caixa, eu sou uma pessoa, na verdade, que sempre tô fugindo da zona de conforto. Mas você sabe que no fundo, essa pessoa ela só está criando uma imagem nas redes sociais, na internet, porque no fundo, essa pessoa está vivendo um caos. E o caos externo, que pode ser em relação ao dinheiro, profissional, até mesmo os níveis de relacionamento, né, eles são filiados basicamente ao caos interior. Né? Por isso que eu vou falar com vocês hoje como lidar com as preocupações, porque a grande maioria das pessoas não sabe lidar com as preocupações. Elas basicamente vão empurrando com a barriga ou mesmo elas negam, né? E o que você pode estar fazendo, né? Você pode até escrever aqui nos comentários, você que está ouvindo, escutando, assistindo ou mesmo sentindo o que eu estou falando para você, porque quanto mais a gente falar sobre isso, mais respostas vão chegar, várias sacadas. Porque quando a gente tem um foco mental, e a gente trabalha isso muito aqui na Alquimia da Mente, né? Quando a gente estuda a Alquimia da Mente, quando a gente estuda a Física Quântica, quando a gente estuda a Neurociência, você começa a analisar como o teu próprio funcionamento te ajuda, ou seja, corrobora, reverbera frequências vibracionais altas, você começa a entender os sinais que você está recebendo e, obviamente, para quem não está alinhado com a nossa mensagem, tudo bem, né? Basicamente não vai se alinhar, vai ficar falando mal da gente, né? O que acontece muito, né? Frequência vibracional a gente consegue lidar. É a mesma coisa que acontece às vezes com pessoas da sua família. Você começa a falar sobre isso, nossa, cara, o que você está procurando sobre isso? Ou mesmo uma pessoa que é de determinada religião, culto, doutrina, às vezes partido político, acredita em aquilo, e aí começa a falar, não, mas a verdade é essa, né? Começa a querer te converter. Você já deve conhecer pessoas assim. Eu estava até comentando antes de começar a live aqui, tem muita gente que nos segue que ainda não entendeu que ainda é dominado ou dominada pela matrix mental. Né? A matrix mental, pessoal, está em todo lugar, né? Então, em todo local. Se você é uma pessoa condicionada por uma religião, culto, doutrina, partido político, grupo social, grupo de minoria, você não está pensando por você mesma, por você mesmo. Basicamente, você está pensando por alguém que não é você. Né? E se você acha isso normal, tudo bem, continua a tua vida. Mas não é a nossa linha da Alquimia da Mente, tá bom? Vamos lá. Falando um pouquinho sobre preocupação, né? Você se considera uma pessoa preocupada? Vamos usar um pouquinho de filosofia, né? Você se considera uma pessoa que quando você tem preocupação,
qual que é o sentido que isso dá na sua vida? Você se considera, quando está preocupada, preocupado, isso é ruim ou isso é bom? Você considera, quando você tem uma preocupação, que isso na verdade vai gerar resultados positivos ou resultados negativos? E então, assim, quando a gente começa a questionar o modus operandi, ou seja, a forma que você pensa, a forma que você sente, a forma que você age em relação às preocupações, você começa o quê? A ter melhores respostas em relação à própria preocupação, a palavra preocupação, tá? Porque, como qualquer palavra, como qualquer energia, o sentido que isso vai dar na sua vida depende diretamente de você, né? Para algumas pessoas, preocupação é o caos, né? O mundo tá caindo, é o apocalipse, Diego. Vai acabar tudo, aí acredita na mídia, acredita na imprensa, rede social. Começa a acreditar em qualquer charlatão na internet. E eu falei para vocês, né, desde o começo do ano, mas ao mesmo tempo, desde o começo de tudo que a gente começou há 15 anos atrás lá, presta atenção em relação, né, sempre a esse governo oculto, a gente fala velha ordem mundial, nova ordem mundial, sempre prestar atenção em relação aos senhores do mundo, né? E basicamente a você entender que tem alguma coisa por trás, né? Tem algum jogo por trás, né? Tem até um seriado lá do Netflix que chama House of Cards, né? Que é o jogo de poder, não sei como que é em português, mas se chama House of Cards. Acho que nem tem tradução, assim, eles deixaram em inglês, mas que trata muito esse sentido político de poder, né? Que às vezes as pessoas são ingênuas em entender isso e acham que na verdade política não é política. Enfim, né? Não vou lidar nisso, mas basicamente a grande maioria das pessoas, qual que é o significado que dá para a preocupação? É ruim. Diego, eu tô preocupado, né? E quando falar preocupada, vou usar as palavras, tá? Preocupado, né, que seria um adjetivo, né? Ou mesmo um adjunto, né? Tá certo? Um adjetivo. No caso, preocupada, preocupado, preocupação, preocupar, né? Preocupar-se. Para muitas pessoas, preocupar tem muito a ver com um sentido negativo, né? Basicamente, elas entendem, e aí foi o quê? Causado pela própria emoção, né? E a emoção é uma memória do passado. Você foi treinada, programada através da sua família, trabalho, às vezes sistemas, né, de crenças que nós falamos muito, sistema de crenças familiar, sistema de crenças religioso, sistema de crenças político, sistema de crenças econômico, sistema de crenças relacionamento, né? Tudo ao seu redor, na verdade, quer te converter. Se você pensar e começar a abrir para o mundo das infinitas possibilidades, você começa a ver que todo mundo quer te impor alguma coisa. Quer te impor para pensar do mesmo jeito que as outras pessoas. Até eu falo muito assim, muito cuidado, né, com o conceito da ciência, né? Hoje foi completamente manipulado. Essa ciência moderna só tem 300 anos. Moderna, entre aspas, né? Não é moderna nada. É super atrasada, né? Mas só tem 300 anos. Por que as pessoas estão menosprezando o conhecimento das antigas civilizações, que sempre foi mais natural, mais completo e cada vez o quê? Alinhado com a tríade corpo, mente e espírito. Perceba que se você está controlado pela Matrix, manipulado, às vezes até mesmo o subconsciente. Você não presta atenção nisso. Você não dá valor nisso. E muitas vezes o que acontece com você? Você continua vivendo a sua vidinha. Porque isso é difícil, né? Isso na verdade dá trabalho. E aí eu não gosto de fazer isso, né? Tô vendo aqui os comentários de vocês, né? A Marluce, eu procuro uma solução quando estou preocupada. Dai, parece que somos treinados para aceitar tudo que dê tudo errado. É isso mesmo, né? A grande maioria das pessoas, em todos os lugares, em todos os países, pessoas às vezes conceituam, no Brasil, só no Brasil é assim. Pessoal, vai viajar, vai bater perna aí pelo mundo que você vai ver que na verdade não é muito assim não. Ser humano é ser humano, meu amigo, minha amiga. Para de diferenciar, né? Você foi treinado e está sendo sempre treinado sempre a pensar que o Brasil é o pior país do mundo. E quando você for nos Estados Unidos, eles vão falar também, né? Os Estados Unidos é o pior país do mundo. Eu for no Zâmbia, né? É o pior país do mundo. Eu vou no Papua Nova Guiné, é o pior país do mundo. Pessoal, é assim que o ser humano ele trata, faz parte do nosso DNA, entendeu? Nosso cromossomo, nosso gene. A gente costuma pensar como a maioria, é normal, é um instinto de sobrevivência que está enraizado, né, por causa do seu próprio corpo. Mas aí que tá. Preocupação tem a ver com algo negativo? Agora eu quero questionar com você e pensar junto contigo. Preocupação é algo ruim? Né? Agora pegando a palavra preocupação, não.
né? É como assim, por exemplo, eu falar para você, amor. Para algumas pessoas é bom, para algumas pessoas é ruim. Mas o quê? O que dá esse sabor, né? O que dá esse gostinho de quero mais ou mesmo de não quero mais? Basicamente, é a emoção que você teve lá atrás, principalmente do passado. Uma experiência no qual você estava extremamente preocupado, e você sempre se recorda, mas subconscientemente você se esquece, né? E eu sempre falo assim, as pessoas têm memória curta, e tem mesmo. Elas têm memória curta. As pessoas ao seu redor têm memória curta. O pessoal já se esqueceu, por exemplo, que em 2021 foi o maior frio de todos os séculos no Brasil. Já se esqueceu. O pessoal já se esqueceu em relação às doenças que aconteceram no século retrasado, século XVIII. Né? Já esqueceu. É século XIX. Né? Então, assim, as pessoas, primeiro, não estudam, não procuram conhecimento, elas leem um livro e acham que sabem de tudo, elas frequentam um só lugar e acham que sabem de tudo, elas vivem uma mesma vida e acham que sabem de tudo. Né? Isso, na verdade, tem a ver tudo com Mercúrio. E isso está sendo, eu posso dizer, requerido de todo mundo para repensar se esse é o caminho. Porque Mercúrio, né, o ano astrológico de Mercúrio, que vai até 20 de dezembro de 2023, requer conhecimento. Requer você estar com as pessoas certas. Requer que você, na verdade, esteja liberto. Né? Porque Mercúrio ele pode ser usado tanto para você acelerar seus projetos, como também ele é conhecido também como ladrão dos deuses, né? Então ele pode passar a perna para você, e é isso que vai acontecer. Por isso que tá. Preocupação, pessoal, só sugere algo que precisa ser trabalhado. Só isso, né? E a grande maioria das pessoas, nossa, mas eu tô preocupada. E aí o que? Diminui a frequência vibracional. Oi, Beth. Né? Diminui o que? As suas capacidades. Acha que na verdade é o fim do mundo. Quantas pessoas na verdade você conhece que vivem uma vida de preocupação? Sempre. Nunca muda. Tá sempre preocupada, sempre tá reclamando de alguém, tá sempre na verdade falando mal de alguém, né, por trás, tá, às vezes falando mal de você pelas costas. Você sabe disso, né? Vamos não ser ingênuos, mas vamos ser sinceros. Quantas amigas, amigos você tem? De verdade. Né? Dá para contar, não nas duas mãos, mas em uma mão. Às vezes é até difícil, né? Numa mão. Porque a grande maioria das pessoas não vai estar com você quando você estiver passando dificuldade. E talvez seja este o momento. Você está precisando de ajuda, mas ninguém está aí para te ajudar. Na grande maioria das pessoas, o quê? Não tá nem aí pra você. E eu acho engraçado porque você às vezes se preocupa com os outros, né? E aí entra o bom samaritano hipócrita, né? Aquela pessoa que fala, não, eu vou ajudar, né? Eu falei muito semana passada, mas eu vou repetir, né? Como que é? O The Age of Aquarius, né? Nova era, não, nós vamos amar todo mundo, né? O ser humano e tal. Mas você sabe que tem gente que não quer ser amada. Tem gente que não quer saber amar, meu amigo, minha amiga. Tem gente que, na verdade, não está preocupado com o que você sabe ou mesmo quer estudar. Né? Eu sempre falo assim, tem uma expressão que a gente usa bastante, que é não dê pérolas aos porcos. Você se preocupa, às vezes, com determinadas pessoas, e às vezes são pessoas que estão do seu lado, tá? Às vezes são pessoas muito próximas, mas aí você se preocupa tanto com ela ou com ele, e aí você se esquece de você. Né? E aí, não, mas eu sei que a pessoa vai mudar. Né? Para onde você quer ir? Não existe você forçar a mudança. Por isso que eu estou falando para você desde o começo, né, dessa live, né, como lidar com as preocupações. Você não vai converter ninguém. E se alguém está tentando converter você para pensar, né, então o poder da mente, por isso que eu falo, tudo é mente, a alquimia da mente. Se a outra pessoa está querendo puxar para o cantinho dele, com certeza ele não quer seu bem. Porque uma pessoa, um mestre, né, você é mestre da tua vida, mestre, e eu sou mestre da minha vida, né, até na Academia da Alquimia da Mente, o pessoal sabe, os alunos, alunas, eles começam como iniciados, que é uma escola de mistério, né? Eles começam como iniciados, para ir até a maestria. São 5 níveis. Não é de uma hora para outra que você vai conseguir desprogramar isso, porque demora. Só que ao mesmo tempo o conceito é sempre de libertação.
Tal como Pitágoras, na escola iniciática ele criou lá não, nem foi na Grécia, né? Mas foi lá na Sicília, ele criou essa escola. Platão falou a mesma coisa. No Antigo Egito, na Antiga Suméria, Atlântida, nas antigas civilizações anteriores, né? Antes do dilúvio, muito antes. Tudo foi sempre corroborado que é para a tua libertação. E quando você se preocupa com as pessoas ao seu redor mais do que você não colhe nenhum resultado. Eu quero dizer isso porque, mas não é assim, Diego. Nós temos que ser bons com todo mundo. Eu não estou dizendo que você vai ser má com as pessoas. Eu estou dizendo do seu foco mental. Pré-frontal aqui, a gente fala do neocórtex. O foco que você tem que ter primeiro, 100% é em relação a você. Até o conceito de propósito, isso a gente já falou aqui, mas sempre é importante nós repetirmos isso, né? Opa, bom dia, Sônia. Eli, tudo bem? Adoro essa tua forma direta de falar, né? As pessoas às vezes têm papas na língua para falar o conceito da verdade, que não é a minha verdade ou a sua verdade, né? É o V maiúsculo lá que o Platão, né? O arquétipo platônico que a gente usa, né? Às vezes as pessoas elas ficam fugindo de falar a verdade, né? E não é a minha verdade nem a sua, é a verdade, o conceito do arquétipo da verdade. Tem coisas que nunca vão mudar porque são atemporais. E uma delas é em relação a você dar o foco mental em relação a você. Se você não coloca o foco em você, é lógico que você vai estar preocupada. Sabe por quê? Porque você vai considerar o que o externo está falando, né? A opinião dos outros, a opinião alheia. Mas se eu fizer isso, né? Olha, essa partícula C, né? Na nossa amada e belíssima língua portuguesa, o C, né? É um condicional, né? É o condicional. Basicamente o que? Você fica pensando no que pode acontecer, mas tudo pode acontecer. O mundo pode acabar agora como não pode acabar, né? Você pode morrer hoje ou pode viver, né? Você pode ficar doente ou ficar sadia, sadio. Pessoal, tudo pode acontecer, como também tudo não pode acontecer. Mas quem que direciona esse foco? É você. O que acontece quando você direciona o teu foco mental para o externo, você esquece, você delega a responsabilidade, você foge de você. Se você foge de você, quem que está comandando você? Não é mais você. Pode ser o seu marido, esposa, namorado, namorada, a pessoa que você ama, direcionando as suas próprias decisões. Pode ser um governo político, partido político. Pode ser um grupo social, um grupo de minoria, né, que o pessoal agora está usando, né, como se fosse algo diferente, mas a gente sempre viu que isso aconteceu durante a história da humanidade, não deu muito certo, né? É o dividere et impera, né, o que os romanos usavam, dividindo para conquistar. Pode ser às vezes, um grupo religioso, né? Tem gente que não gosta de chamar de religião, né? Culto, doutrina, que também é a mesma coisa. É o que até o Steve Hassan, né? Ele é um especialista nessa área, ele fala até nos livros em relação à psicologia do culto, né? Então tem uma psicologia por trás, as pessoas querem te converter. E aí o que acontece? Você começa a acreditar mais nos outros do que em você. E aí, se for pensar em níveis vibracionais, níveis energéticos, aonde está a sua energia? Na outra pessoa. Você se esquece de você na tríade. O corpo, você começa a engordar ou você começa a emagrecer muito. Você não presta atenção na sua alimentação. Você não faz rotina, qualquer coisa. Acreditando. Pessoal, voltou aí? Só confirma pra mim que deu uma pane aqui. Apareceu uma mensagem. Tá. Voltou aqui? Deu um freio aqui. Pareceu que pausou, mas vamos lá. Acho que deu certo. Vamos lá, voltando. Você começa a acreditar que o externo vai dar uma... beleza. Obrigado, Eli. Obrigado, Dai. Obrigado. E aí o que acontece, né? Nada vem! Porque o foco em você, né? Beth, obrigado. É o que acontece com, por exemplo, o foco externo não é tão poderoso, tão forte, tão onipotente, tão grandioso como o seu próprio foco em relação a você. Por isso que a preocupação ela nasce. Porque você começa o quê? A entender que o externo é muito mais poderoso que o interno. Por isso que tem tanta gente buscando a esperança no governo, em qualquer governo, política.
Porque tem tanta gente esperando que a economia melhore. Mesmo a economia melhorando, a pessoa não vai melhorar, porque é o externo. Ah, que o Messias apareça, vai aparecer uma luz do céu, um sinal divino me dizendo o que eu devo fazer hoje, porque é assim que a vida é. E aí o que acontece? Nada disso acontece, né? Porque você já parou para pensar por que tem tanta gente frustrada? Por que tem tanta gente infeliz com o trabalho, com o relacionamento, em relação a dinheiro, né? Você joga no YouTube aí ou qualquer rede social, quantas pessoas estão buscando ganhar dinheiro sem esforço? Prosperidade que tem só a ver com dinheiro. Renda extra, né? E cada um toma a sua própria decisão. Mas o grande lance é, será que o problema é dinheiro? Será que o problema é ganhar dinheiro? Será que o problema é a prosperidade? Não, meu amigo, minha amiga. Se a gente quer ser basilar, se a gente quer continuar em cima, né? Então, não aprofundar em relação à verdadeira causa daquilo que está acontecendo com você, lógico que a gente vai ficar na superficialidade. E tem gente, que a grande maioria, a gente diz sempre, 97% da humanidade, 7,5 bilhões de pessoas que só querem ficar na superficialidade. É óbvio que ninguém, que a grande maioria ainda quer continuar assim, né? E a gente, por isso que eu tô te falando, não tenta mudar o mundo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O mundo, ele muda através de você. Você contribui através disso. E quando você, por exemplo, faz com que mais pessoas despertem para isso, é óbvio que você contribui muito mais com o mundo do que ficar preocupada em relação ao que aquela pessoa vai concordar ou não com você. Ou mesmo se aquela pessoa ela vai começar a questionar você. A preocupação ela nasce disso, da dúvida. E tem pessoas que não conseguem entender o que a dúvida é. Né? Deixa eu só voltar aqui que eu acho que fizeram algumas perguntas antes de pausar aqui, não sei o que aconteceu. Deixa eu ver aqui, ó. A Marlúcia, eu sou minha amiga, tenho parcerias, mas tenho dificuldade de ter íntimos. Isso é um problema, Diego? Posso responder lá no final. Pessoal, deixa a pergunta aqui no box. Tem uma interrogação aqui, ó. Depois no final eu vou responder, tá? Mais fácil para mim, senão eu vou perder a linha de raciocínio, tá bom? Vamos lá então. É mais fácil a gente criar muletas do que nós criarmos alavancas. Marca essa frase que eu creio que vai ajudar muito você. É mais fácil criar muletas do que alavancas. O que é uma muleta mental? Né? Usando a alquimia da mente, o que é muleta mental? Basicamente, uma muleta é um instrumento. Não é uma pessoa que a pessoa gosta de chamar idosa, idoso. Não é assim. É uma pessoa mais experiente que você, que tem mais experiências que você. Né? E como tudo no universo, tudo tem um motivo para acontecer. Né? O nosso corpo físico ele tem uma existência, que pode ser menos ou mais, depende. Né? E nas antigas civilizações, ela tinha uma existência muito maior. Tinha gigantes, nós vivíamos muito mais tempo. Né? Mas enfim, por vários motivos eu não vou comentar sobre isso, porque não é o foco da live. Mas pensa junto comigo, que uma muleta, né? Um homem e uma mulher usando uma muleta. O que isso quer representar? Um terceiro pé, vamos dizer assim, né? Você tem duas pernas, né? Um terceiro pé para dar essa base. Tanto que, acho que você sabe, mas se você não sabia, se você construir uma cadeira, né, com dois pés, não vai parar. Você pode até procurar na internet aí. Tem pessoas que conseguem fazer, mas é óbvio que se sentar uma pessoa ali vai cair. Mas uma cadeira, ou mesmo um puffzinho, sei lá como você quiser chamar, tanto faz. Mas ela só vai ficar em pé com uma base de 3, né? E é engraçado quando a gente fala na terceira dimensão, porque tem muito a ver com isso, né? Nossa base. E a gente está em sintonia com outras realidades e existências e também dimensões por causa disso, né? Por nós sermos a base, nós também damos oportunidade para as outras dimensões conversarem conosco. E as pessoas ainda ficam chamando isso de espírito, ficam chamando isso de mentor espiritual, ao invés de colocar você, né, em sintonia. Mas também não é o foco dessa live. Mas eu sempre, a gente vê muitas pessoas ainda não entendendo os verdadeiros conceitos das antigas civilizações. Mas tudo bem. Vamos lá. Uma muleta é o mesmo princípio da cadeira de 3 pontas ou mesmo de uma pirâmide. Precisa ter uma base trina.
E se você pensa na base trina, você vê esse conceito na alquimia da mente, né, corpo, mente, espírito. Você vê, por exemplo, esse conceito nas religiões, cultos, doutrinas, né? E aí, basicamente, o que mais você vê, né, em relação às pessoas, até a Ju aqui, ó, a pessoa que eu mais critico e falo mal é de mim mesma, né? Eu não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, Ju, mas tá? Você me fala depois. Mas basicamente é isso. Uma muleta é uma força que te ajuda a ficar de pé. Mas aí o que acontece? Essa muleta, ela é eterna. Eu não estou falando agora em relação a uma pessoa que usa muleta, mas se você usa sempre muleta, o que acontece com a repetição, né? A repetição é a mestra da perfeição. Você começa a se acostumar. Que nem uma rotina, um ritual diário. Se você começa a fazer isso várias vezes, você começa a repetir isso, certo? É um hábito. Tem o livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, né? Se quiser ler, aprender sobre isso também, um livro moderno, mas é óbvio que não tem nada de moderno, né? Mas vamos lá. O que acontece? Você costuma fazer aquilo. E se você foge daquilo, muitas pessoas têm uma aversão ao risco, aversão à mudança, e começam a falar mal das pessoas que querem mudar. Falam mal das pessoas que, na verdade, sempre estão querendo mudar. Eu falo isso para vocês, pessoal, por causa de experiências próprias. Eu estou sempre buscando mudar. E eu sempre falo isso para os alunos, alunas de qualquer curso, treinamento, ou mesmo nossos mentorados, mentoradas. A mudança é a única forma que, na verdade, existe no universo. Se é a única coisa que existe no universo, é óbvio que você tem que abraçar a mudança, amar a mudança, entender a mudança de coração, porque é isso que vai te levar para frente. Se a mudança é a única coisa que existe no universo, e você não pode ficar afiliado à muleta, você tem que usar isso como uma alavanca. Então a preocupação, algo que você sente, uma dúvida, um medo, algo que está te incomodando, que às vezes para algumas pessoas pode levar ao desespero, né? Nossa, eu não sei, meu corpo está reagindo. Por que está reagindo? Porque você está alterando o seu sistema nervoso, é normal. Né? Começa a estudar mais, procura conhecimento, ano de Mercúrio, eu falo isso para vocês. Entra nos nossos cursos, treinamentos, clica no link da bio aqui no Instagram, procura nosso site diegomangabeira.com.br. Tem muitas estratégias, tem muitas técnicas para te ajudar em relação a isso. Mas se você sente isso no seu corpo, você sai o quê? Se a gente está lidando com o sistema nervoso autônomo, né? Você sai do sistema parasimpático para o sistema nervoso simpático. O seu corpo está reagindo. Mas isso não significa que é algo ruim, mas você entendeu lá no passado. Olha que louco. Você começa a interligar tudo. Geometria sagrada. Tudo está interligado, né? Equações matemáticas, tudo é matemático. Você começa a ver que a tua vida hoje é um reflexo daquilo que aconteceu, né? Mas está acontecendo no passado. E quando você resolve aquilo, que é o nosso conceito do karma, você tem o quê? Uma equação matemática e ela é resolvida. A partir do momento que você resolve, você tem o quê? O karma. Acabou. Você entendeu, né? Você entendeu o recado. O que acontece com as pessoas até em relação à significação do karma? O karma é algo ruim, Diego? Nossa, me falaram, isso aqui é karma. É o karma que eu tenho que viver. Ou mesmo, eu quero que na próxima encarnação as coisas se resolvam. Não vai ser resolvida, não. Isso é mediocridade. É pobreza mental. Você não amar a tua vida, aquilo que você recebe, os sinais que você recebe diariamente e ainda menosprezar as capacidades que você tem de resolver hoje. Não é amanhã, meu amigo, minha amiga. Você não tem mais outra oportunidade. Por isso que eu falo sempre para as pessoas. Elas deixam passar enormes oportunidades todos os dias. As pessoas não morrem de guerra mais. As pessoas não morrem mais de doença mais. As pessoas não morrem, por exemplo, de tiroteio, assassinatos, ou mesmo de qualquer tipo de coisa que você pode falar, ou tragédia. As pessoas morrem porque elas não vivem. Marca isso. As pessoas estão morrendo porque elas não vivem mais. Hoje nós admitimos que uma pessoa doente é mais saudável do que uma pessoa saudável. É um relativismo moral, muito cuidado com isso, né? Aí tem gente que fala assim, não existe certo ou errado. Lógico que existe. Existe algo sempre que vai ser bom, que é atemporal, que é a lei natural para a humanidade, e tem algo que, na verdade, sempre quer destruir essa lei natural. O contrário de amor não é ódio, o contrário de amor é medo. O contrário de amor é medo. Guarda isso. Preocupação é isso. Você não está se amando. A gente nem gosta de usar a palavra amor, né? Porque tem uma deturpação gigantesca em relação à história da humanidade em milênios. A gente gosta de usar a palavra carinho, né? Em inglês é care. Carinho.
Quando você cuida do seu corpo, você sabe que você cuida. Quando você cuida da sua alimentação, você sabe que você cuida da sua alimentação. Quando você cuida do seu hábito de tomar água, né? Aqui, ó, né? Garrafa de água, você sabe que está cuidando do seu hábito de tomar água. Quando você cuida da sua leitura, você lê. Quando você cuida do seu sono, você sonha. Mas quando você não cuida nem da planta da sua casa, da planta do seu vizinho, do cachorro, do papagaio, você sabe que você não está cuidando. É isso que acontece com a preocupação. É como se fosse uma erva daninha. Ela começa a ganhar força. Você se esquece que o poder está em você. Você começa a viver no medo. Vivendo no medo, você começa a baixar sua frequência vibracional. Baixando sua frequência vibracional, você começa o quê? Esquecer de você. Esquecendo de você, na verdade, você começa a colocar preocupação, o foco mental. Preocupação é foco mental. O foco mental no externo. E aí você começa a acreditar em tudo que te dizem. Especialistas, entre aspas, de plantão. Especialistas, entre aspas, das redes sociais. Pessoas que, na verdade, se dizem especialistas que são não mestres, mas são mentirosos em relação à própria verdade, que é a lei natural da própria humanidade. Mídia, imprensa, redes sociais, independente de qual seja. Eu não estou querendo dizer que um está certo ou está errado, né? Porque é uma percepção. Cada um vai dizer que está certo. Mas quando as pessoas estão se dividindo, com certeza não é algo bom. Porque, na verdade, todos nós somos um na mesma fonte. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas ainda não entendem isso na forma que nós estamos vivenciando. Nós já estamos na era de Aquário, uma era coletiva, uma era racional, não emocional. Olha aonde a emoção nos levou. Já parou para pensar nisso? A emoção é algo positivo, se bem utilizada. Mas o excesso de emoção não é algo bom. É como a gente, por exemplo, ter um excesso de água, de tsunami. Tsunami varre tudo, leva tudo. É um efeito natural, é normal. Né? O excesso, por exemplo, de terra é a lava vulcânica de um vulcão. Né? Se tem uma explosão vulcânica, a gente pode lembrar a grande explosão do Vesúvio, né? Destruiu ali a cidade, né, italiana, que nem existia Itália, né? A cidade romana, né, que tinha ali, Pompeia. Então, assim, tudo tem um motivo para acontecer. Agora, você evitar não procurar a resposta, não continuar procurando às vezes, né? Porque às vezes, Diego, eu estou numa transição e aí o que acontece? Eu não consigo achar a resposta. Tudo bem. A resposta nunca chega de uma hora para outra, porque ela não é assim que funciona, meu amigo, minha amiga, né? O cachorrinho, né? O cachorrinho. Você acha que, na verdade, o universo, a existência, vai trabalhar no mesmo timing que o seu? Lógico que não, porque as coisas acontecem quando tem que acontecer, quando você entende que as coisas têm que acontecer. Por isso tem tanta gente sofrendo, porque basicamente quer a vida do jeito que ela quer, ela não aceita a mudança. O let it go, né, o deixar ir, é tão importante quanto você respirar. Né? Inspira comigo aí, ó. E expira comigo. É isso. Tudo é interconectado. Tudo é interconectado. Se você não sente isso, se não sente a vida dentro de você, é difícil você sentir o amor. Porque ainda você está tentando interpretar o amor. As pessoas não sabem nem interpretar textos da língua portuguesa e, quiçá, das situações que estão acontecendo na vida. Cuidado. A preocupação é um reflexo do seu próprio medo. E para lidar com isso, é investimento diário, é trabalho diário. Né? Todos os dias você questionando aquilo que está acontecendo comigo. Por que será que eu estou sentindo medo? E eu vou fazer com medo. O medo é apenas aliás, é uma palavra, vamos dizer assim, né? Mas tem a ver com o sistema bioquímico que vai acontecer com você. O cortisol, né? O estresse, né? Na amígdala cerebral vai ser fabricado. Se você não souber lidar com a sua bioquímica, é muito difícil, né? Então, por exemplo, as pessoas elas querem ter uma vida 100% positiva. Que é uma vida em Nárnia, né? Uma vida Disney. Let it go, né? Aquela coisa sei lá, da Elsa, da Elba, da menina do Frozen lá. Né? Tem gente que quer viver uma vida daquele jeito. A vida não é assim, meu amigo, minha amiga. Você vai no sanatório, aí você vai ter uma vida assim, mas não é assim, não.
Pessoal, a escassez é necessária para a abundância. A pobreza é necessária para a riqueza. A luz é importante para a escuridão. Se você quer viver uma vida falsa, tua vida vai ser difícil. Se você quer uma vida verdadeira, tua vida vai ser fácil. É por isso que as pessoas procuram sempre atalhos mentais. Procuram técnicas, um profissional para resolver o problema, um medicamento para resolver o problema. E é lógico que o problema não será resolvido. A preocupação ela só sugere que aquele aspecto, aquela área, aquele setor da sua vida precisa ser trabalhado. E não está sendo trabalhado. Não está sendo. De nenhuma maneira, né? Porque você ainda não resolveu a verdadeira causa. A verdadeira causa é como se nós pensássemos na raiz, né, de uma árvore. Se você encontra a raiz, né, o ponto X, assim, em relação ao seu problema, é óbvio que você vai resolver, né? Vamos dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, está faltando dinheiro. O mesmo, Diego, as coisas estavam boas financeiramente, mas veio essa crise econômica e agora tudo está caindo por água abaixo. Está um caos, Diego. Estou no abismo financeiro. Pessoal ligando aqui em casa, recebendo mensagem e tal. Beleza. Tá, agora vamos resolver. Você vai continuar chorando no chão ou mesmo erguendo-se como ser espiritual, energético, quântico, olhando para cima e para frente? Você quer continuar como uma criança ou um adulto, uma adulta? Vamos crescer. Vamos analisar. Alguma coisa aconteceu no meio do processo que você não está me contando. Alguma coisa aconteceu no meio do processo que você está mentindo para mim. Alguma coisa aconteceu no meio do processo que você começou a se afiliar a algumas pessoas, você começou a desandar do seu caminho, você começou a não exercer a sua verdadeira essência espiritual. Eu sempre falo do coração, porque o coração pensa. Nós somos embaixadores do Instituto HeartMath dos Estados Unidos, né? E a gente sabe, existe uma neurociência no coração. A essência está aqui, não está aqui. Esquece inteligência artificial. O ser humano é a verdadeira inteligência do universo, porque ele reverbera, como qualquer ser, a verdadeira essência, que é a expansão, é a abundância. Alguma coisa fez você sair de ser quem você é. Filosofia, quem você é. Quem é você? Quem é você que está me escutando? Quem é você que está me assistindo? Quem é você que está me sentindo agora? Quem é você? Você não é o seu nome. Você não é seu CPF, seu RG, seu passaporte. Você é você e muito mais. Você começa a nomear a mesma forma que as pessoas se nomeiam. Eu sou Diego Mangabeira. Eu não sou o Diego Mangabeira. Quem habita em Diego Mangabeira é isso. Esse ser, Diego Mangabeira, ele tem uma finitude. Vai morrer como qualquer ser físico na terceira dimensão. E é normal. Aceita. Deixa ir. A materialidade te vicia na forma errada da compreensão do todo. Tudo é passageiro. Inclusive a dificuldade financeira que você está passando. Tudo é passageiro, inclusive do seu relacionamento que não está dando certo. Você sabe disso. Tudo é passageiro, inclusive em relação a isso aí que você está enfrentando, ou mesmo, pode ser pequena às vezes, né? Você não está enfrentando às vezes uma grande dificuldade, mas você sabe que uma resposta melhor pode chegar a qualquer momento, porque tudo é passageiro. A partir do momento que você compreende que a preocupação é algo permanente, vai ser sempre assim, nossa, minha vida é um caos, sempre vai ser essa... como fala, é caótico, eu não consigo mais, não sei a resposta. A partir do momento que você aceita esse caos, o caos vai habitar dentro de você. Mas cadê a ordem? Aonde está a ordem? Não está lá fora. Ainda continua com você. Você só vai compreender isso a partir do momento que você crescer. Se você continuar habitando as velhas casas que você já habita, você não vai conseguir chegar nessas respostas. Por isso que tá. A única máxima que não existe no universo é a mudança. Se você não aceita a mudança, a preocupação vai habitar em você, o medo vai continuar a habitar em você, a dor, a infelicidade, a falta de resultados.
Nós somos movidos a resultados. Se você não está ganhando mais dinheiro, você vai desmotivar. Se você não está sendo feliz no seu relacionamento, você vai se desmotivar. Se você não está se sentindo próspero, você vai se desmotivar. Nós somos motivados a resultados. Independente se você... Ai, mas eu não gosto de dar o foco do dinheiro. Não tem a ver com dinheiro apenas, meu amigo, minha amiga. Tem a ver com tudo. Se você, por exemplo, está querendo emagrecer, você emagrece 5 quilos, 200 gramas, é lógico que você vai ficar feliz. Se você não emagrece, é lógico que você vai ficar triste. Acabou. Não sejamos hipócritas. Hoje nós estamos o quê? Cada vez mais batendo palmas para a hipocrisia, esquecendo, na verdade, da vera essência humana. Se pessoas como nós, alquimistas, não se unir, alquimistas da mente, não nos unirmos novamente, do mesmo jeito que nós nos unimos no passado e nos uniremos no futuro, as coisas elas nunca continuarão no equilíbrio, no balanceamento que deve acontecer. A preocupação vai acontecer. Eu sou uma pessoa preocupada também. Eu quero sempre o melhor. E daí? Eu quero melhorar em relação a quem eu sou. E daí? Eu não vou ficar ouvindo os outros. Porque os outros eles não representam quem eu sou. Porque os outros ainda não conhecem quem eles são. Eles não sabem. Eles acham que sabem. E achar não é saber. Achar não é ser. Achar não é ter. Hipocrisia não conquista a essência. Hipocrisia é você estar longe da tua essência. E a preocupação é isso. A preocupação te leva fisicamente, porque você vai sentir isso no seu corpo, a tomar uma decisão. E tem poucas pessoas que têm uma boa relação com o corpo. Né? A grande maioria das pessoas coloca o corpo em escanteio, né? Coloca em último ponto. Não está preocupado em relação a exercícios físicos, não está preocupado em beber muita água, não está preocupada com sono, não está preocupada em se alimentar bem, não está preocupada em relação principalmente às palavras que saem da sua boca. Porque a palavra que sai da sua boca reverbera a tua própria energia. E se reverbera a sua própria energia, reverbera a sua própria frequência vibracional. Você pode entender isso... Opa, Alex, tudo bem? Você pode entender isso quando você fala um palavrão. Né? Se você está alinhado numa frequência vibracional, num nível de consciência maior, você sabe que quando você fala aquele palavrão, caramba, é forte. Eu senti. Né? E não quero ser hipócrita assim, que falando, ai, eu sou Age of Aquarius, Age of Aquarius. Não, eu falo palavrão também. O grande lance, pessoal, é a semântica, é a energia, é em relação a você sentir. Você sabe que um palavrão ele tem poder. As palavras elas podem construir a paz ou criar a guerra. As palavras. As palavras podem criar o amor, né, o cuidado, ou elas podem destruir, né, um término de relacionamento, ou mesmo você desconsiderar tudo aquilo que a outra pessoa fez para você, né? Ou mesmo as palavras elas podem unir pessoas diferentes ou mesmo separar pessoas iguais, né? É assim que o mundo funciona. E você pode estar assistindo agora, neste instante de tempo e espaço, você pode estar assistindo a reprise, você pode assistir esse vídeo daqui a 10, 100 anos atrás ou depois, ou mesmo 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos para trás ou para frente, né, do que nós chamamos de passado, presente e futuro, didaticamente. Mas como o tempo não existe, a mensagem que nós sempre passamos aqui na Alquimia da Mente, ela é atemporal. Ela segue a lei natural, e a lei natural é atemporal. Eu quero dizer isso porque você não vai usar essa mensagem que eu estou passando aqui apenas para hoje, mas você vai usar para o ontem e para o amanhã. É por isso que é tão importante você, cada vez mais, procurar conhecimento. A gente fala, como que você pode achar conhecimento? Tem livro, tem os nossos cursos, treinamentos, mentorias. Você pode procurar diegomangabeira.com.br. Mas o grande lance não é apenas vender cursos, mas é você investir em você. E tem gente que gosta da nossa linha, que é a Alquimia da Mente. É a nossa metodologia. Se você se considera
uma pessoa que quer dar o próximo passo, segue com a gente, né? A gente tem, a gente nem chama de cliente, né? Alunos e alunas há mais de 8 anos atrás. Tem gente que está quase dando uma década aí junto com a gente. Por que está com a gente? Porque faz sentido. E se você sente no fundo do seu coração que faz sentido, vamos juntar, vamos criar junto, né? A nossa escola de mistérios, né, a Academia da Alquimia da Mente, ela está crescendo cada vez mais. Por quê? A nossa mensagem está sendo ouvida cada vez mais, né? E tem muita gente que quer só algo meio basilar, como eu sempre falo. Mas tem gente que quer o a mais, né? Que a Beth até colocou, ó. Ela está no método Hércules, né? E o método Hércules é o nosso treinamento em prosperidade, né? E não só prosperidade financeira que o pessoal procura. Porque a prosperidade, pessoal, é baseada em 5 riquezas: física, mental, espiritual, energética, emocional e material financeira, né? Que livro eu indico você? Procura lá na Amazon.com.br, né? Ou mesmo na Amazon do seu país, aí você que está assistindo, ouvindo, escutando a gente. Diego Mangabeira, vão ter vários livros lá. Tem 13 livros nossos. Vá lá e a gente indica os nossos livros, tá bom? Pessoal, alguma pergunta? Vamos lá, eu vou abrir para perguntas agora aqui. Deixa eu até ver, deixa eu beber uma água aqui, peraí. Eu falo demais e esqueço de beber água. Deixa eu só ver aqui se tem alguma pergunta. Eu lembro que tinha uma pergunta, não sei se ela tá aqui ainda. Eu tenho que voltar, por isso que eu falei em relação a colocar na interrogação aqui embaixo, porque fica mais fácil para eu me organizar. Aqui, ó. A Marluce, não sei se ela tá aqui. Opa, não é aqui, Marluce. Ah, já saiu até, não ficou até o final. Agora que eu respondi a pergunta dela. Eu acho que ela tem... ela perguntou sobre parcerias, amigos íntimos. Ela tem dificuldade em criar parcerias. Eu vou responder a pergunta dela. Se alguém tiver alguma pergunta, coloca aqui no balãozinho, você que está aqui ao vivo junto comigo, porque eu consigo responder a tua pergunta ao vivo. Para quem tem dificuldade em criar parcerias, né? Não é o tema da live de hoje, né? Basicamente, mas vamos lá, porque ela fez a pergunta, a gente sempre responde as perguntas no final. Basicamente, se você tem problemas em criar parcerias, você tem um problema com você. E é um problema de confiança, tá? O reflexo que você tem no externo começa com um motivo interno. Então, por exemplo, se você não é uma pessoa que tem confiança em você, não tem autoestima, né? O que é autoestima? É auto, né? Sempre coloca foco na etimologia, que é o estudo das palavras. E tem pessoas que não gostam de estudar. Tudo bem, quer destruir. Quer destruir a língua portuguesa, a língua inglesa, francesa, javanesa, africana. Tudo tem um motivo, nós temos uma origem, né? E a palavra auto em português, na língua portuguesa, tem a ver com próprio, né? E estima tem a ver com algo que você cuida. Então, se você cuida de você, é óbvio que, na verdade, você vai conseguir ter confiança com você. Como você não tem confiança com você, basicamente as coisas não vão dar certo, né? Você não confia. Se você não confia em você, quiçá nos outros. E muitas vezes, se você começa parcerias, né, sociedade na sua empresa, ou mesmo você começa a criar um negócio na internet, um relacionamento, você costuma atrair pessoas que vão te trair. Né? Eu não estou dizendo em colocar chifre não, viu, gente? Não. A pessoa, ela não vai refletir a tua energia. Mas naquele instante, como você estava desesperada, frequência vibracional baixa, você atraiu pessoas que estavam naquela frequência vibracional baixa. Era o que você precisava naquele instante. Mas aí, foi passando o tempo, você voltou a vibrar uma frequência vibracional alta, um nível de consciência alto, e aí você começou a ver que aquela pessoa não tem nada a ver com você. Isso acontece com relacionamento, isso acontece com parceria de negócio, isso acontece com parceria de sociedade, de empresa, acontece com tudo, tá? Então, assim, talvez ela não está aqui, né, para eu falar com ela para até saber melhores resultados, né, ou mesmo por que ela não está conseguindo chegar nas parcerias. Mas a probabilidade é muito grande em relação à confiança que ela tem no sonho que ela tem, na ideia que ela tem, na meta que ela tem. Pessoal, se não tiver mais pergunta, eu vou finalizar aqui. Eu creio que não tem mais pergunta, né? Mas eu agradeço demais a sua presença aqui. Espero que tenha sido bastante produtivo. E, assim, o resultado final disso aqui, né, o concluindo, seria
você pode lidar bem com as preocupações ou pode lidar mal com as preocupações. Se você quer crescer, lide melhor. Se você quer continuar na mesma ou você quer regredir, lide mal. O grande lance não existe uma técnica, não existe uma estratégia que serve para todo mundo. Todo mundo, né, você que está me escutando, é um ser individual, coletivo também. Só que ao mesmo tempo, o que serve para você vai servir apenas para você. E a tua situação agora de preocupação tem que acontecer para você aprender alguma coisa. Se você aprende, é o karma. Acabou. Acabou. E você sabe, se alguma coisa está te preocupando, é porque você não está trabalhando. Né? No fundo, você sabe. Não adianta empurrar com a barriga, não adianta procrastinar, porque o universo ele sabe sempre daquilo que está acontecendo. Porque você sabe, você é um reflexo do universo, você sabe. Você sabe que isso vai voltar, você sabe que isso não vai se resolver. Você sabe que, na verdade, não é depois do feriado, na segunda-feira, que você vai trabalhar isso. Né? Por isso que eu sempre falo, a partir do momento que você se liberta da matrix mental, não existe mais final de semana. Não existe mais feriado. Todo dia é trabalho. Todo dia é trabalho. Todo dia é trabalho. Porque você se recorda, você se lembra que você é o quê? Uma spark, né, em inglês, seria uma partícula divina, quântica, energética, eletromagnética. Você se lembra que, na verdade, essa partícula ela está presente em tudo e você é essa partícula. Você sai dessa matrix mental do tempo cronológico e você começa a entrar no tempo de verdade, infinito, sem fim. Tudo é importante. O trabalho acontece em todos os momentos. E se você está aqui, você foi, e será privilegiada com as consequências diretas de o que está acontecendo. Se você está vendo a reprise ou mesmo você está vendo em algum outro lugar, use esse conhecimento a seu favor para você andar para frente, tá bom? Aqui o Alex, a última pergunta então, ele fez na saideira, eu fiquei mais um pouquinho, porque eu sabia que alguém ia perguntar. Vamos lá. Alex, eu me preocupo muito com o futuro, como mudo isso? Legal a pergunta, né? E aí no caso tem a ver com preocupação, acho que essa pergunta é bem direta. Obrigado, Alex, você foi bem feliz em perguntar. Vamos lá. Pessoal, e tem muitas... vamos ver aqui a Cláudia. Consegue deixar salvo? Sim, a gente está deixando salvo, basicamente... Opa, agora tá chegando perguntas aqui. Vamos lá. Cláudia, a gente está disponibilizando... Até foi o Alex que deixou essa dica aí pra gente, acho que 2 semanas atrás, 3 semanas, não me recordo agora, né? O pessoal fez uma reunião com a equipe, a gente está disponibilizando a íntegra dessa live aqui, tanto no nosso podcast Alquimia da Mente, disponível aí no Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer e também no nosso YouTube, tá bom? Vamos lá. Pessoal, preocupação com o futuro, né, se a gente pensar em relação ao nosso cortisol, que é o hormônio do estresse, tem a ver com a ansiedade, né? E aí a ansiedade tem várias causas. Se a gente pensar uma causa física, tem uma causa física. E aí no corpo vai sentir isso. Eu já expliquei para vocês o mecanismo do sistema nervoso autônomo. Ele sai do parasimpático e vai para o simpático. Se isso está acontecendo com o seu corpo, não é apenas algo físico. Mas se você for para um médico, uma ciência materialista, ele vai falar que é só o seu corpo. Toma esse remedinho, toma isso aqui, um neurotransmissor, que vai acabar com o seu problema. Errado. Errado, errado. Existe algo ainda que você precisa resolver. A ansiedade tem uma causa mental, emocional e principalmente espiritual. O que você não está fazendo agora, no momento presente, para que você sempre se preocupe com o futuro? Existe alguma coisa acontecendo agora que você não está fazendo e isso te gera uma preocupação em relação ao futuro. O que é essa coisa? Achou a resposta dessa pergunta, a gente mata essa pergunta que ele fez. Essa pergunta, ela serve para muitas pessoas, porque, Diego, eu me preocupo muito com o futuro. Não, para com isso, para. Você não está preocupado com o futuro. Você está preocupado com o presente que não está acontecendo. Se você não tem resultados, você fica frustrado, é normal. Então, usa essa frustração para gerar mais energia, conhecer mais pessoas, aprender mais conhecimento e você o quê? Agir mais.
Você pode procurar um psicólogo, terapeuta, psicoterapeuta, psicanalista, um médico, qualquer pessoa, ele vai falar, não, mas você tem que fazer exercícios físicos, você vai ter que se alimentar melhor, você tem que tomar mais atitudes. Pessoal, a ação move o mundo. A velha e nova máxima do universo é a única constante que nós temos é a mudança. Então faz coisa nova, que aí você vai parar de se preocupar com o futuro, porque é tanta coisa que eu tenho que fazer que, caramba, eu tenho um monte de resposta hoje. Não tem nem tempo para pensar no futuro, porque o futuro já está acontecendo no presente. Beleza, André? Alex? André, olha. Vamos lá. Thaís, você sumiu, hein? Como que foi o lançamento aí? Espero que tenha tudo bem. Vamos lá. Inclusive, a gente vai fazer um evento, pessoal, para quem é de Santa Catarina, mesmo do Brasil inteiro aí, em Balneário Camboriú, semana que vem, tá? Se alguém quiser ir lá, manda direct aí, ou mesmo manda nas redes sociais, que a gente pode mandar mais informações. Tem as últimas inscrições ainda para participar, tá bom? Aí vocês podem me ver lá pessoalmente e a gente conversa, tá bom? Vamos lá. Thaís colocou aqui. Diego, como saber se limpamos realmente as preocupações? Sendo que vamos ter preocupações a vida toda. É verdade. Então talvez a gente nunca vai limpar. Talvez você fez a pergunta e você respondeu. Mas é isso. Na verdade, a gente não vai limpar as preocupações, né? A gente vai ressignificar basicamente... Só clicar aqui. Basicamente o significado. Como eu falei, a semântica é muito importante, porque a palavra é importante. É o que a gente ensina na nossa escola de mistérios da Academia da Alquimia da Mente sobre a alquimia do som. Como qualquer palavra tem um significado, você aprendeu esse significado durante a sua vida. Então, se você tem um significado positivo para a palavra preocupação, medo, culpa, ressentimento, merecimento, né, que as pessoas costumam sempre levar para uma perspectiva, uma ótica negativa, você começa a achar que preocupação faz bem. Se a preocupação faz bem, e às vezes vai ter um médico aqui que vai falar, não, preocupação faz mal, você está ensinando errado, né? E tudo bem, porque é a percepção que a pessoa tem, mas a percepção não é a realidade, tal como Leibniz colocou e postulou no século XVIII, né? E aí quando a gente pensa nisso, é lógico que quando alguma coisa, na verdade, perturbar, né, ela vai ganhar uma forma diferente. Você, ao invés de vibrar uma frequência vibracional baixa, um nível de consciência baixo, a preocupação chega, peraí, mas eu estou no nível de consciência, um nível de frequência vibracional alto? Essa preocupação eu entendi, eu acho que faz parte, porque eu sou um ser humano também. Eu sinto isso, olha que legal. Eu sinto as minhas células, eu sinto os meus genes, eu sinto os meus cromossomos, eu sinto o meu DNA, eu sinto os meus átomos, eu sinto as minhas subpartículas atômicas, eu sinto o vazio atômico, eu sinto a existência, a consciência. E a partir do que isso reverbera, até das palavras que eu usei, na intencionalidade que eu usei, no tom de voz que eu usei, você começa a ver, caramba, eu tô viva, eu tô vivo, eu existo, eu sou. E aí, no caso, as coisas elas reverberam de uma outra maneira. E você, ao invés de menosprezar as experiências que estão acontecendo, você começa a vibrar, porque, caramba, a vida é incrível. A existência ela é inesquecível. E eu não vou deixar mais a minha existência passar do jeito que eu deixava. E aí qualquer dificuldade vira um mero acontecimento. E qualquer acontecimento pode trazer muita coisa boa. Tá bom, Thaís? Obrigado, querida. Agora finalizaremos, tá bom, gente? Um beijão pra vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Espero que tenha sido muito produtivo. E lógico, compartilhe com pessoas que na verdade você vê tem a mesma vibração que a gente, né? A alquimia da mente foi criada para ajudar vocês a chegarem em melhores respostas e a te libertar, não a te estratificar, a te converter, né? Para algum tipo de religião, culto ou doutrina. O grande lance é, você é diferente de mim, né? Nós somos diferentes uns dos outros, mas nós temos muitas semelhanças. E é essa semelhança que nós temos que nos focar sempre. Já existe muita gente lá fora que quer nos dividir, né? Dividere et impera, né? O lema romano. Já está na hora de nós entendermos a era de Aquário e entender que, na verdade, nós estamos nos conectando. Logicamente que isso não é em ser ingênuo, mas cada vez mais maduro, entendendo que existe um jogo na humanidade sendo feito há milênios para o controle mental, que nós chamamos de matrix mental,
Por isso que é tão importante. Pessoas de luz, trabalhadores de luz, dispostos a dar o próximo passo, não como crianças espirituais, crianças quânticas, eletromagnéticas, energéticas, mas como adultos, né, espirituais, adultos energéticos, eletromagnéticos e quânticos, tá bom? Muita luz e prosperidade. A gente se vê, né, no próximo sábado, sempre vai ser de sábado, nossas lives. E a gente se vê. Obrigado você que está nos ouvindo, assistindo aí em qualquer mídia. E a gente vai se falando por aqui, tá bom? Se você quer continuar com a gente, entre os nossos cursos, treinamentos e também mentorias, tá bom? Um beijão para vocês, um abraço e a gente se vê por aí. Até logo, tchau, tchau.